Opa, fala aí galera, beleza? Williams Oliveira aqui e esse vídeo de hoje ele é um pouco polêmico, tá? Polêmico porque a maioria das pessoas que começaram a investir há pouco tempo ainda não são investidores experientes ou até empreendedores experientes, podemos dizer, né? Não vão concordar com o que eu vou dizer aqui, mas isso é algo que a gente vai aprendendo de acordo com a nossa experiência, né? De acordo com a jornada como investidor. Mas eu não queria deixar de trazer isso aqui para ter a chance de te ajudar aí e quem sabe encurtar essa sua jornada de aprendizado, né? Mas vamos lá então. Lá em 2016, quando eu estava começando a investir, eu tinha meio que uma fissura ali pela rentabilidade, né? E acompanhar a rentabilidade, eu sempre usei diversas planilhas para medir ali a rentabilidade exata, calculava a cota da minha carteira e fazia ali o cálculo da cota diária para poder calcular a rentabilidade exata mensal, anual, enfim. E isso não era algo só meu, né? A maioria das pessoas ali que começam a investir, quando eu digo começam, que são investidores inexperientes, eu não digo, começou ontem, está começando agora, tá? Às vezes até pessoas que já investem há 1, 2, 3 anos estão nesse processo ainda, tipo, ainda fazem isso, né? Isso é comum. Essa jornada de crescimento no mundo dos investimentos, no empreendedorismo, enfim, ela é uma jornada longa, né? É uma maratona, não é uma corrida de 100 metros. Então, é comum que quando eu digo inexperiente, eu posso estar enquadrando aqui investidores com 3, 4 anos de experiência, tá? Mas enfim, o ponto é que a gente tem essa fissura pela rentabilidade. Eu mesmo fiquei nesse processo por um bom tempo. Eu lembro que em 2019, onde na época a carteira ali que eu calculava a cota certinha, deu um boom de rentabilidade assim. Foi um ano bom para todo mundo na bolsa, no mercado como um todo, né? Mas enfim, eu lembro de como que eu me vangloriava da rentabilidade anual da minha carteira, né? Enfim, mas a rentabilidade, o produto de investimento, a sua carteira, o seu stock picking lá na construção da sua carteira de ações não é o mais importante na construção do seu patrimônio, na sua jornada como investidor, ou enfim, como pessoa que busca enriquecer, né? E por que eu digo isso? A rentabilidade, ela é importante, mas ela começa a ficar mais importante em um determinado patamar, que é de longe o patamar que a maioria das pessoas que estão aqui nesse vídeo estão, podemos dizer, né? Por que acontece? Vamos pensar aqui o seguinte, você já tem aí talvez, assim, você eu estou dizendo uma pessoa geral, né? Não você que está assistindo aqui agora, mas generalizando. Vamos supor que uma pessoa que tem lá seus 10 mil reais investidos, está começando a investir agora, e ela está lá se gabando que teve ali, poxa, eu tive 15% de rentabilidade no ano passado, uma boa rentabilidade. E o que acontece? 15% em cima de 10 mil reais, são 1.500 reais no ano, né? Se você poder comparar contra a poupança ali, rendeu mais ou menos 9% acima da poupança. Então, 900 reais a mais da poupança. E essa pessoa fica lá se gabando fica lá zombando daquele velhinho, podemos dizer, né? Daquele tio lá que tá com dinheiro na poupança. Só que, poxa, aquele tio que tá com dinheiro na poupança tem lá 2 milhões investidos, podemos dizer, né? E esses 2 milhões rendem para ele 120 mil por ano. E aí, na poupança. 120 mil por ano na poupança. E aqui entra o meu ponto. Qual a relevância dos seus 15%? Minha rentabilidade da minha carteira rendeu 9% mais do que a poupança do tiozinho lá. Tá, mas os seus 15% são 1.500 reais. Os 6% do tiozinho lá são 120. Então, assim, é uma baita diferença. Então, você entende como que é insignificante você ficar aqui comparando rentabilidade, sendo que você não tem um montante financeiro robusto ainda para poder essa rentabilidade ter algum efeito que realmente agregue algum valor na sua vida. Então, o mais importante nessa sua jornada de construção patrimonial é muito mais a constância do que o investimento, a rentabilidade em si. O mais importante aqui é você conseguir juntar dinheiro, acumular cada vez mais capital proveniente lá do seu trabalho, fazer cada vez aportes maiores, juntar dinheiro ao longo do tempo e você conseguir manter isso ao longo de 5, 10, 15, 20 anos. Porque muitas vezes o que acontece é que as pessoas param, meio que desistem no meio do caminho. Então, você conseguir continuar aportando dinheiro nos seus investimentos, conseguir continuar poupando ao longo dos anos é o que mais vai impactar a sua carteira, tá? Então, muito mais importante do que a sua rentabilidade ou a sua carteira de investimentos é a sua capacidade de continuar fazendo aportes crescentes ao longo dos anos. E aí, qual que é um outro ponto importante que entra aqui também nessa sua jornada de construção patrimonial, né? É um bom planejamento financeiro, porque às vezes a gente vê hoje em dia nesse mundo de internet um monte de gente produzindo conteúdo. Tem bastante tempo já que eu vi esse vídeo que alguém postou, não vou me lembrar mais, tem alguns anos já.
Mas, enfim, era de algum rapaz que estava começando a gravar vídeos pro YouTube e ele tava lá mostrando lá a carteira dele de forma aberta e tal, que ele tinha lá, não sei, acho que era 80 ou era 100 mil, algo em torno desse valor, que ele tinha a meta de em X anos alcançar 10 milhões. Mas você entende assim que era uma meta vazia, não tinha um planejamento financeiro por trás? Tá, 80 mil para 10 milhões, cara, tem uma baita diferença para você percorrer aí. Quanto que você está considerando no seu planejamento financeiro que você vai aportar ao longo dos anos para chegar nesse valor? Qual a taxa de crescimento dos seus aportes? Qual a taxa de rentabilidade que você considerou nessa simulação? Cara, eu lembro que na época eu fiz por alto assim, enfim, dava valores muito absurdos. Será que esse cara chegou a realmente fazer algum tipo de cálculo? Ou ele imaginou que, não sei, a capacidade de aporte dele iria crescer tanto daquela maneira que ele citou ali no vídeo? Porque, se eu não me engano, ele tinha citado um prazo, enfim, de algo de 10 anos, 7 anos, algo assim. Enfim, que tornava essa meta mais um sonho, na verdade, né? Claro que não estou dizendo que é impossível, mas enfim, não é algo que não é algo factível, não é algo que você pode colocar no papel e meio que contar com isso, né? Então, essa questão de se preocupar muito mais com a sua capacidade de aportes e realizar um planejamento financeiro factível, que seja realmente embasado por boas premissas e que você consiga cumpri-lo ao longo dos anos, é muito mais importante do que a melhor ação que você vai escolher, do que a sua carteira de investimentos, do que a sua rentabilidade da sua carteira. E aí, quando eu digo isso, para deixar bem claro, eu não estou falando do investidor experiente ou de que já tem um grande patrimônio acumulado, como por exemplo o exemplo do tiozinho da poupança que eu dei aqui, né? Claro que se esse tio da poupança tivesse com esses 2 milhões investidos em qualquer outro tipo de investimento, ele estaria ganhando muito mais dinheiro. Mas o meu ponto aqui a grande maioria das pessoas que não tem 200 mil investidos e está ali se preocupando em ter a melhor rentabilidade, gastar horas do dia, um tempo gigantesco da sua vida, pesquisando, se aprofundando em investimentos super complexos, fazendo estratégias super complexas que muitas vezes levam a perder dinheiro no caso, né? Mas enfim, para ter um retorno absoluto, que no final das contas é o que importa, que é o dinheiro no bolso, muito ínfimo em relação ao tempo investido. Então, qual que é o principal ponto que eu quero trazer aqui nesse vídeo, tá? O ponto aqui se você começou a investir nos últimos anos e você tem seus 20, 50, 100 mil investidos, né? Muito mais importante do que você se preocupar com a sua carteira e o stock picking da sua carteira de ações, tentando buscar ali bater o mercado, né? Que não é algo nem de perto fácil de se fazer. Muito mais importante do que isso é você investir, às vezes, em conhecimento. Você investir em você mesmo, para você como pessoa, como empreendedor, seja lá qual for sua área de profissão aí, né? Para você como pessoa ter capacidade de gerar cada vez mais renda e por consequência aumentar cada vez mais o seu aporte ao longo do tempo. E ter ali um planejamento robusto que, em termos de tempo investido, é muito menos tempo do que você leva para se aprofundar enfim, nas opções diversas que existem de investimentos no mundo, né? Então, você reservar um tempo para construir um planejamento robusto, até terceirizar isso para alguém, seria o mais ideal, né? Buscar um planejador financeiro. Mas, enfim, você mesmo pode fazer. E você fazer realmente um planejamento financeiro embasado, considerando inflação, todas as variáveis que devem ser consideradas, pensando no quanto você precisa ali para viver de renda no futuro. Enfim, algo que seja factível. Esse tempo investido ele vai ter um retorno muito melhor do que o tempo investido na sua carteira de investimentos. Até porque o estudo no mundo dos investimentos é infinito. Assim, os grandes profissionais do mercado, os grandes gestores, eles não param de estudar até hoje. Se você pegar os maiores do mercado hoje, enfim, você não vê nenhum deles falando, pô, já sei de tudo e, enfim, eu posso parar que agora é só ficar fazendo essa gestãozinha aqui, é só seguir o processo padrão aqui e a carteira vai continuar tendo o desempenho que sempre teve. Mas o ponto esse tempo que você vem investindo para entender cada vez mais sobre investimentos, ele te dá um retorno muito pequeno em relação ao seu tempo e esforço empreendido nessa tarefa. Então, muito melhor do que você investir tempo para conhecer cada vez mais sobre investimentos, seria você investir cada vez mais tempo aumentando o seu conhecimento sobre a sua área profissional, por exemplo, ou se você sempre sonhou em fazer uma mudança de carreira, você investir tempo nisso para você conseguir fazer essa mudança de carreira e aí, quem sabe, conseguir aumentar ali os seus ganhos, aumentar a renda, crescer profissionalmente e cada vez fazer aportes maiores. E, em paralelo a isso, ter um planejamento financeiro bem construído, que você sabe ali, que ele te dá ali um norte para você saber que você está no caminho certo
e que te motiva ali a continuar poupando e continuar aportando ao longo do tempo. Então, o meu objetivo aqui era abrir seus olhos com relação a isso. E eu não queria encerrar esse vídeo aqui sem antes trazer algo prático, tá? Que às vezes você deve estar se perguntando aí, mas William, quando que eu começo a me preocupar com os meus investimentos então? O que eu devo fazer na prática? Enfim, não tem como eu trazer aqui uma solução de forma mais generalizada, porque depende muito do perfil de cada um. Por exemplo, se você é um empreendedor, a sua atividade pode te dar muito mais retorno, o seu negócio pode te dar muito mais retorno do que qualquer carteira de investimentos. Então, o seu tempo investido ali no seu negócio tem possibilidade, né? Tem os riscos envolvidos, mas enfim, tem muito mais possibilidade de retorno do que você ficar gastando tempo aprendendo sobre o mercado financeiro. Então, é muito melhor você investir o seu tempo lá. E agora, às vezes você é uma pessoa que, tipo assim, já é concursado, você passou num concurso que você sempre quis passar, está super satisfeito com a sua trajetória profissional, você não vislumbra nenhuma mudança de carreira, nem nada que vai ser muito diferente, a renda já é mais ou menos essa, com alguns crescimentos pontuais ali ao longo da sua carreira, nada que vai mudar de forma drástica ali a sua vida financeira, aí você já tem uma outra realidade completamente diferente. Então, se você é um empreendedor ou profissional liberal, essa pessoa que tem essa capacidade de evoluir na carreira e aumentando os seus ganhos ali ao longo do tempo, de acordo vai evoluindo como profissional, né? O ideal é que você invista cada vez mais tempo nisso. Eu recomendaria muito mais você delegar isso para um consultor financeiro, ou enfim, manter uma carteira de investimentos enxuta, simples ali, e focar no seu negócio, na sua vida. Enfim, você tendo um planejamento financeiro que embasa ali o seu número, onde você tem que chegar, quanto que você vai ter de retorno no futuro para você poder viver disso, quando você não for empreender, não for realizar sua atividade profissional mais, sua vida está resolvida, né? Acho que, tipo assim, se você é uma pessoa que não curte tanto, não tem nem que se preocupar com isso. Agora, poxa, eu gosto muito e tal, eu quero seguir sozinho, beleza. Mas ainda assim, não faz sentido você, em plena ascensão profissional, você podendo investir mais tempo, mais capital, enfim, tudo que você puder ali na sua carreira, você ficar se preocupando com carteira de investimentos. E aí, já do lado da pessoa que está mais estagnado, podemos dizer, que enfim, não tem essa ambição tão grande de crescer profissionalmente e já está ali onde ela quer estar, esse ponto é importante, né? Você não tem mais nada, você não tem mais tanto a fazer aqui para que você cresça na carreira e por consequência cresça a sua remuneração. Ainda assim, você não deveria ficar se preocupando muito com isso se você não tem ali algo em torno de 2 vezes a sua renda anual de carteira de investimentos ou algo em torno de 200 mil, enfim, que é um número até que você começa a ter uma diferença mais relevante com relação ao retorno da sua carteira. Já é um número também que você tem a opção de contratar, de começar a procurar ali um consultor financeiro para te atender, porque um patrimônio menor do que isso, você não encontra nem consultor financeiro para te atender. Enfim, pode encontrar sim alguns que estão começando, mas no geral, patrimônio mínimo para um consultor financeiro começar a te atender é em torno desses 200 mil, né? Então, se você tem 20, 50 mil investido, está lá se preocupando com o retorno da sua carteira, putz, cara, se você fizesse conta e descobrisse como economizar no seu almoço que você faz lá no trabalho, se você economizasse a sobremesa que você come depois do almoço, provavelmente te traria um retorno muito maior do que você ficar esquentando a cabeça em tornar sua carteira de investimentos mais complexa, buscando ali alguns pontos percentuais de retorno a mais no ano. Mas Willy, então eu vou deixar meu dinheiro na poupança? Não estou falando isso, cara. Mas pensa comigo, se você é essa pessoa que está nessa jornada já de adquirir conhecimento sobre investimentos, você sabe muito bem onde colocar o seu dinheiro ali que vai render o quê sem te dar muito trabalho. É só você pegar ali e começar a colocar tudo em CDB de liquidez diária. Pega lá a conta que você mais tem costume de mexer no dia a dia e coloca o dinheiro lá, onde vai te dar menos dor de cabeça. Você já vai render significativamente mais do que a poupança e, enfim, não vai te trazer dor de cabeça nenhuma. E esse tempo, às vezes, que você estava alocando ali para aprender cada vez mais sobre investimentos, ficar medindo rentabilidade, enfim, ficar lançando investimento em app de carteira, ver se está tudo batendo, enfim, de coisas que a gente sempre faz, até o tempo da declaração do imposto de renda, tudo isso vai tomando seu tempo e às vezes a gente não percebe, né? Porque para quem gosta é legal, é divertido você fazer isso, né? Às vezes tipo, assim, é bacana e tal, mas quando você pega esse tempo assim ao longo de um ano, você poderia ter feito tantas coisas diferentes, talvez uma pós-graduação, um MBA, talvez ter feito aquela mudança de carreira que você sempre quis fazer e fala que não tem tempo para isso. Enfim, são muitas opções que são muito mais importantes do que você ter aquela carteira de investimento super complexa, se gabando ali, podendo até se gabar, se acontecer, né? Porque não é tão fácil de fazer assim, que sua carteira rende mais do que o profissional X, do que o profissional Y, e sendo que na prática, mesmo quando você olha de retorno absoluto, provavelmente o profissional X ou Y que você está comentando faz muito mais dinheiro do que você com uma rentabilidade infinitamente menor, né? Então o principal ponto é que esse, cara, muito mais importante do que onde investir é quanto você investe. É se preocupar em continuar acumulando capital ao longo dos anos. Os investimentos, eles estão lá para preservar aquele patrimônio que você já construiu.
Agora, a sua jornada de construção patrimonial, ela é feita através dos rendimentos do seu trabalho. Então, será que não seria muito melhor você investir esse tempo em crescimento profissional e adquirir novos conhecimentos? E aí uma parcela de tempo muito menor para você ter ali um bom planejamento financeiro e fazer ali o devido acompanhamento ao longo dos anos, para você garantir que você vai estar ali fazendo aportes com constância e aportes crescentes ao longo dos anos. Então a mensagem principal aqui é: muito mais importante do que onde investir é quanto você investe. Espero que você pare para pensar um pouco sobre isso, reflita, né, antes de querer criticar assim, porque às vezes a gente tem um preconceito com relação a isso e esse preconceito nos impede de ter novos insights e por consequência tomar boas decisões, né? Bom, então se você gostou desse vídeo, deixe seu joinha aqui para você fortalecer o canal e esse vídeo chegar para cada vez mais pessoas. Não deixe de se inscrever no canal para você poder acompanhar aqui os próximos vídeos. E é isso, a gente se vê na próxima. Valeu!